Glórias a Deus, nós estamos aqui na mensagem. Deus está aqui nesse lugar simples. Hoje você está aqui começando esta campanha de oração comigo. Deus está presente. Ele diz que quando estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele diz: eu estou no meio. E nós estamos aqui nessa noite, nessa quinta-feira, dia 9 de julho, começando uma campanha de oração baseado na palavra de Deus, que Jesus Cristo está conosco. Hoje nós vamos meditar lá no livro de Gênesis 28 e no Evangelho de João 1,51 e Atos 7, 55 e 56. A palavra de Deus para a nossa vida é que a gente pensa assim, muitas pessoas pensam dessa maneira, que Deus não está me vendo, que Deus não está olhando para a nossa vida. Eu vou começar cantando louvor para você pensar na sua vida espiritual, que Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus que sempre olha para mim, para você, e Ele diz assim: eu estou te vendo. Vamos cantar só um pedacinho para a gente entrar na palavra. É a música que eu coloquei no grupo, é Deus de promessas. Deus que jamais... Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó. Essa música tem mais de 20 anos, mas é uma música verdadeira. É uma música que Deus tem uma promessa para mim e para você. Vamos cantar rapidamente, só um pedaço. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, és Deus de perto, e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Deus é maravilhoso. Sei que os Teus olhos, Deus está vendo. É nessa mensagem desse louvor que nós estamos começando esta palavra de hoje. Em Manaus é 19h14. Nós estamos aqui no grupo de oração Jesus Salva Vidas, meditando na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 28. Olha lá, quando Deus aparece em um sonho. Olha lá, muitas vezes Deus tem revelado para as pessoas, está se cumprindo Joel capítulo 2, Joel capítulo 3, que nos últimos tempos Deus ele se manifestaria através de sonhos, visões. Muitas pessoas, hoje eu estou aqui vivo há mais de 10 anos porque Deus me deu um sonho, que eu iria ter um acidente de carro, que era para me preparar. Me preparei. Muitas vezes a gente acha que Deus nunca liga para mim, nunca liga para você. É o que aconteceu com Jacó. Jacó lutou para ser o primogênito, o primeiro pela primogenitura. E ele tomou de Esaú a bênção. E para escapar do irmão dele, que depois que o irmão pensou no que tinha feito, Jacó fugiu para a terra de Labão, lá no deserto, lá sem nada, não levou nada, apenas não tinha nem um travesseiro, colocou uma pedra para dormir. E lá, aqui em Gênesis no capítulo 28, do 10 até o 17,
Esse versículo vai se estender até o versículo 22, quando Jacó ele teve um sonho. Ele sonhou com os anjos subindo e descendo uma escada ali, ó, naquele lugar. E ele naquele momento pensou, Deus está comigo, Deus não me esqueceu. Aí Jacó, através desse sonho, observe bem, primeiro Jacó vê uma escada, segundo Jacó vê os anjos, e depois ele olhou lá para cima e ele viu Deus. Viu? O que está faltando para muita gente é ver Deus. Eles estão vendo a escada, mas eles não estão olhando para cima. Jacó viu lá no topo Deus, e Deus prometeu para ele, aqui nesta palavra, o Senhor estava em cima, no versículo 3, assim, eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra que tu estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á do ocidente ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo. Olha lá, essa palavra aqui é sobrenatural. É o que muitas pessoas estão vivendo uma fé muito negativa. Muitas pessoas estão na religião, acreditando que é a religião, acreditando em santo, acreditando em tanta conversa fiada, e se esquecem que Deus quer uma aliança contigo. Deus quer ter uma aliança, um concerto com você. Muitas vezes a pessoa não tem enxergado Deus. Você está entendendo? Olha lá o que está escrito aqui, ó. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar essa terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Olha lá, essa palavra me emociona muito. E temeu e disse, quão terrível este lugar, esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A igreja hoje continua sendo local de adoração. E tem muita gente que não cultua mais a Deus, não vai para Betel, não vai para a casa de Deus. Jacó reconhece. Jacó, quando se acordou pela manhã, ele de madrugada, ainda lá pelas 5h30, 5 horas da manhã, ele pegou a pedra que ele tinha botado como travesseiro, derramou o azeite, consagrou aquele lugar e chamou aquela cidade. Ele profetizou que ali seria uma cidade, se transformou. Aquela cidade, ele colocou o nome de Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Olha lá, antes era Luz, agora se tornou Betel, que quer dizer casa de Deus. E aqui acontece o sobrenatural que vai acontecer na sua vida nessa mensagem. Jacó fez um voto dizendo, olha lá, isso aqui é o voto que todo mundo faz, que eu fiz quando eu encontrei Jesus com 15 anos. Olha lá, se Deus for comigo me guardar nessa viagem, olha lá, e me der pão para comer e vértice para vestir. Isso aqui está a necessidade do ser humano. O ser humano precisa ser alimentado. O pão nosso de cada dia Jesus nos ensinou, nos dá hoje. E verte para vestir, e eu em paz torno a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tem um poço por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O dízimo que nós pregamos aqui, muitos ficam falando que é gozação. Eu sou dizimista desde 1981. O dízimo não é obrigado nem é voluntário, meu amigo meu. O dízimo é para quem tem voto com Deus. A partir do momento em que Jacó fez um voto, Deus abriu todas as portas para ele. Quando você faz um voto realmente para Deus, o dízimo é para quem faz voto com Deus. Não é qualquer pessoa que dá dízimo, é só para quem é fiel. Aqui o Senhor Jesus diz que aquele que for fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Enquanto a sua mente for desse tamanhozinho, a sua fé também vai ser desse tamanhozinho. Mas se você pensar que Deus é dono do ouro e da prata, como está escrito em Malaquias 3, 9 e 10, quando ele diz que a minha casa é a casa do tesouro. Muitas vezes a casa do tesouro para muitos é o banco, é a sua miséria. A nossa casa é de Deus. Deus é soberano, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é dono da vida. Nem nós mandamos nesse corpo aqui, ó. Quem manda no nosso corpo é Deus. Então estou dizendo aqui nessa noite, nessa mensagem, quando Jacó faz um voto, o que acontece com Jacó a partir de agora? Os céus se abrem. Jacó antes estava com a mente tapada, é o que muitas pessoas estão nas denominações. Jacó ele não via Deus.
Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, a primeira coisa que acontece quando você tem um encontro com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, os céus se abrem. Quando Jesus foi batizado, aqui na Bíblia, mostra lá em Lucas, no capítulo 3, no versículo de número 21, em Mateus 3,16, a Bíblia diz assim, ó: quando Jesus orava após ser batizado por João Batista, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, e ouviu a voz de Deus. Quando você resolve mesmo se converter mesmo para Deus, o Espírito Santo vem sobre você, como veio sobre Jesus. Hoje muita gente é apenas um religioso, mas ainda não tem a direção do Espírito Santo dentro dele, dentro dela, conforme está escrito em João 14 e João 16. Jesus fala isso. A partir do momento em que você se converte, o Espírito Santo está dentro de você. E aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, o Senhor Jesus diz assim: se alguém me ama, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Tem muita gente que fala que é da igreja, mas não vive o Evangelho, porque a boca fala do que está cheio. A boca de muitas pessoas só é maldição, só é amargura, só é tristeza, só é coisas negativas. Nem parece que são de Jesus. Não são mesmo, vou falar a verdade, me perdoe. Uma pessoa que é de Deus, ela acredita em Deus. Muitos vivem acreditando só em religião. Eles não tiveram ainda um encontro com Deus. Vou falar aqui bem claro. Enquanto você não tiver um encontro com Deus, a sua vida vai ser a mesma coisa. Nada vai acontecer na sua vida. A vida de Jacó, quando ele teve aquele encontro, aquele sonho sobrenatural, ele fez um voto. Quando você faz um voto e faz prova com Deus, todas as portas, todas as áreas da sua vida abençoam. Deus abençoou a vida trabalhista, ele conseguiu trabalho. Em 21 anos, a partir desse voto, em 21 anos, Jacó se tornou um dos homens mais ricos do Oriente. Ele casou, teve a sua esposa. Jacó, naquele tempo, poderia ter duas esposas. Ele casou com Léa, porque naquele tempo, mas ele trabalhou 7 anos por Raquel. Ou seja, você imaginou você passar 14 anos para casar? 7 anos ele casou com uma, errado, e depois ele passou mais 7 anos para esperar Raquel. 14 anos da vida dele. Mas ele casou e ele teve os seus 12 filhos, os patriarcas, e ele se tornou, cumpriu-se a promessa que dele nasceria gerações, e chegou até nós. A bênção, quando Deus quer fazer, é a bênção no corpo, na alma, no espírito. Isso aconteceu por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Jacó, ele fez um voto com Deus. Se você fizer voto, como eu estou chamando aqui, Deus não quer voto de loucura. O voto que você vai fazer é só você assistir esses 23 dias de oração, que nós vamos transmitir aqui pelo Face, pelo YouTube, pelo nosso grupo de oração, 92 992 88 5959. Basta você abrir o seu coração para Deus. Eu coloquei hoje como louvor Deus de promessas. Deus tem uma promessa para a tua vida, assim como aconteceu na minha vida em 1981, vai se cumprir na sua vida. Todas as portas, todas as bênçãos, elas virão sobre ti. Deus vai derramar bênçãos sem medida. Jacó fez um voto material, familiar e espiritual. Por isso que nós estamos pregando aqui em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Olha lá, tudo que você quer conquistar no mundo material, você tem que buscar primeiro no mundo espiritual. Por isso que eu estou convidando você nessa noite, nessa primeira noite, dessas 23 dias que nós vamos fazer em julho. Faça esse voto com Deus. Voto de fidelidade, voto de obediência, voto de amor, voto de santidade, voto de permanecer firme nas promessas de Deus. É isso que eu quero que você faça nessa noite. Você vai orar comigo nesse momento. Você vai dizer como é que está a tua vida. Jacó estava quebrado. Eu quero só terminar dizendo aqui que a partir do momento em que o ser humano ele faz um voto, quando ele tem um encontro com Deus, os céus se abrem aqui, ó. O primeiro discípulo que pregou essa mensagem foi Estevão. Ali em Atos 7:55, versículos 55 e 56, Estevão olhou para o céu, viu a glória de Deus e declarou:
vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Antes Jesus já tinha dito para os discípulos em João 1,51, Jesus disse para Natanael: Natanael, a partir de hoje vocês verão os céus abertos, os anjos subindo e descendo. Por isso que nós oramos aqui, ó, os anjos estão ao nosso serviço, ao serviço daqueles que vão herdar a salvação. Eu conto o meu testemunho, eu vou contar durante a nosso trajeto. Quando eu me acidentei, meu olho esquerdo aqui eu perdi, eu tenho apenas 20% por isso que muitas vezes eu não gosto de mostrar, treme meu olho por causa da claridade, mas eu estou dizendo aqui para você, ó, Deus disse para mim num sonho: eu vou tocar a menina dos teus olhos, porque Deus queria que eu fosse mais ativo na obra missionária. Isso aconteceu há 14 anos atrás, a partir daquele momento em que eu não morri, que o anjo lá no acidente apareceu para mim dizendo: tu não morrerás, o Senhor tem um plano na tua vida. E eu me tornei missionário. Eu não queria mais me congregar, estava como muitas pessoas estão. Não reconhecia mais a igreja como Betel, não levava mais a sério a minha vida espiritual. Estava vivendo, vou para a igreja quando der, mas o Senhor diz: ei, eu quero você no altar. Eu quero você no altar. Deus está falando a mesma coisa para você nessa noite aqui, ó. Deus quer você no altar. Deus quer ter um compromisso. Deus não quer somente ter um compromisso. Deus quer ter um relacionamento. Viu? O Senhor só pode morar aqui dentro do nosso coração se nós formos fiéis. É um casamento, é uma aliança. Por isso que Jacó fez um pacto. Você quer fazer um pacto? Você quer fazer um concerto? Faça agora e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Todas as áreas da sua vida vai ser totalmente abençoada, porque assim aconteceu na minha vida. Todas as portas vão se abrir, você vai prosperar. Tudo começa a partir de quê? De um relacionamento com Deus, de um voto de fidelidade, de uma aliança. Você quer fazer esse voto com Deus? É agora. Nós vamos fazer a oração. Aqui está o livro da oração, ó. Você vai mandar o seu nome, eu vou colocar o seu nome aqui no livro da oração. Está aqui diante da palavra de Deus, nós vamos fazer a oração da prece poderosa. Eu vou colocar teu nome aqui, ó. Você que quer ter uma aliança com Deus, mande seu pedido de oração para cá. Vou colocar teu nome. A Bíblia diz que se duas pessoas concordam na terra, ligada no céu. A oração da fé, ela vai salvar, ela vai curar, ela vai libertar. Deus vai confirmar, porque há anos eu prego essa mensagem e Deus tem operado maravilhas. É momento da oração, coloque a mão no seu coração. Eu estou colocando já a mão aqui no livro, porque já tem nome de pessoas escritas aqui no livro da prece poderosa. Deus Todo-Poderoso, eu estou colocando minha mão esquerda aqui no livro, a mão do coração, e estou levantando as minhas mãos de intercessão nesta hora. Que o Senhor toque nessa pessoa que está aí no celular, que está recebendo essa mensagem na internet, no YouTube, no Facebook, no nosso grupo de oração. Essa pessoa que está fazendo um voto, uma aliança, um concerto contigo nessa noite. Que a mão do Senhor toque nessa criatura agora. Toque nessa pessoa que está fazendo um voto, Senhor, de voltar para a igreja. O voto de voltar, de voltar novamente ao primeiro amor, voltar a se congregar, voltar a ser um homem fiel, uma mulher fiel. Abençoa todos que estão recebendo essa oração nos hospitais, nas UTIs, nas CT, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Abençoa toda a minha família, minha parentela, porque nós estamos aqui representando toda a minha família, meus irmãos, Elane a sua família, Eliane a sua família, Eliane a sua família, Helena a sua família, João a sua família, toda a família Moreira por parte da minha esposa, todos aqueles que oram, todos os pastores e pastoras que estão junto conosco nesta prece poderosa, todos que estão ao vivo na internet, no Facebook, que a mão do Senhor opere, quebra toda a força do diabo. Senhor, eu oro por esta casa, por esse lar, por esta família nesta noite. Confirma a tua bênção sobre todos que estão fazendo o voto de permanecer nesta campanha de fé. Eu oro por todo nesse instante, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirma a prece poderosa. Amém. Diga amém, diga eu creio que eu tomo posse. Nós vamos continuar orando. Vamos continuar na caminhada. Um dia nós estaremos aqui na base da Cidade Nova. Amanhã estarei aqui, se Deus nos permitir, na Cidade Nova. Alguns dias eu vou estar em outras igrejas, mas nós vamos continuar na prece, nessa campanha. Estamos pregando 5 minutos no TikTok,
dessa campanha, estamos pregando de toda forma para que Jesus opere sinais, milagres e maravilhas. Vamos se despedir de um dos outros, mas não na presença de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por termos chegado aqui, por estarmos gravando essa mensagem, para que muitas vidas sejam alcançadas. Obrigado por essa quinta-feira, abençoa todos que vão se despedir agora de um dos outros, mas não da tua presença. Abençoa o Brasil, o Amazonas, o mundo, todos que estão compartilhando esta oração. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais. Oramos no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, fique na paz, que Deus abençoe você.